Olá, classe, tudo bem com vocês? A atividade dessa semana ainda está ligada às condições impostas por essa pandemia. E é claro, a literatura não para. Ela acompanha as mudanças do mundo em tempos de isolamento. Não seria diferente, não é mesmo? A atividade dessa semana é voltada para os sétimos anos B, C e D. E provavelmente também para o sétimo A, pois vou conversar com a professora de português de vocês. Os oitavos A e B também farão essa mesma atividade, pois eu acredito que vale para as duas séries. Hoje vamos acompanhar a leitura do conto O Bicho Vírus. De quem? Pedro Bandeira. Mas antes disso, precisamos saber quem é, quem foi, quem será, quem é Pedro Bandeira. Esse senhor simpático com o bigode bonitão é simplesmente o escritor infanto-juvenil, aquele que escreve para a idade de vocês, mais vendido no Brasil, isso mesmo. Eu tenho certeza que durante todos esses anos que vocês estiveram na escola, já ouviram pelo menos uma história de Pedro Bandeira. Eu mesmo já lembro de algumas que eu li com vocês na sala de aula. Já ouviram falar do livro chamado A Droga da Obediência? Sim, aquele mesmo que tem os detetives adolescentes chamados Os Caras. Se eu não me engano, pessoal, a gente assistiu esse filme no ano passado. Lembra que um dia a gente foi lá no teatro assistir? Eu acho que é esse dos Caras, eu preciso lembrar. Pois é, ele já ganhou, Pedro Bandeira, vários prêmios literários e agora está aqui na nossa aula online. Vamos acompanhar a leitura do conto O Bicho Vírus. Agora estou deitada no colo do papai. Ele estava lendo uma história para eu dormir, mas acabou pegando no sono antes de mim e o livro caiu no carpete. Eu estou bem acordada e sinto no rosto o coração dele batendo com calma. Pam, pam, pam. A mamãe havia se aninhado ao lado, me abraçando. Também pegou no sono. E eu sinto o coração dela pulsando nas minhas costas. Pim, pim, pim. Será que o coração de um homem faz pam, pam, pam e o da mulher faz pim, pim, pim? Sei lá. E o meu? Deve estar bem mais calminho por causa do bicho vírus que está lá fora, de bocão aberto, disposto a devorar quem sai de casa. Eu é que não saio. Que bicho será esse? Vai ver, é algum parente do bicho-papão ou homem do saco? Quanta bicharada para perseguir criancinhas! Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que esse bicho vírus é o meu amigo, porque desde que ele apareceu, minha vida melhorou muito. Antes do bicho vírus, tinha vez que eu queria me queixar de ter brigado com a Glorinha, minha melhor amiga na escola, e chegava em casa esperando até o fim da tarde, quando o papai e a mamãe chegavam do trabalho para contar que nunca mais na vida eu ia falar com a Glorinha. Só que quase sempre o papai chegava tão tarde que eu já estava na cama, e a mamãe, quando chegava, já era hora do banho, de preparar o jantar, de escovar os dentes, de ir para a cama. Mas daí tinha passado tanto tempo que, quando ela me contava histórias para eu dormir, eu estava tão cansada que dormia antes do final e nunca ficava sabendo como as histórias terminavam. Eu adorava as vezes em que o papai chegava mais cedo e me trazia alguma revistinha ou algum livrinho e me punha no colo para ler as histórias, porque eu ainda não sei ler nem escrever. Só o meu nome com letra quadradinha. E era maravilhoso quando a mamãe não chegava cansada e me contava dos seus tempos de criança, de mocinha, e lembrava das histórias que sua vovó havia contado para ela. As histórias de assombrações, de mula sem cabeça. Ah, que gostoso! Mas isso só acontecia às vezes. Pelo jeito, os dois trabalham muito, porque dizem que o país está em crise, e eu não sei o que é crise. Vai ver que é porque ninguém põe o país no colo e conta histórias de fadas e de bruxas para ele. Eles trabalhavam tanto que na maioria das vezes era chato.
E nessas vezes eu passava a tarde inteira com as minhas bonecas. E elas ouviam com atenção todas as minhas queixas das brigas com a Glorinha e com a Ana Eduarda. Quase todas as tardes era assim. Depois do almoço eu ia dar aula para as bonecas. Se alguma não prestava atenção, ia de castigo. No aniversário de cada uma, eu preparava uma daquelas festas, com brigadeiro de mentirinha, com olho de sogra de mentirinha, algodão doce. Daí telefonava para a Glorinha e juntas cantávamos parabéns a você. E teve uma vez que eu fiz de conta que uma das bonecas era um noivo e preparei um casamento daqueles com a minha boneca preferida. Foi demais. Tudo era divertido, muito divertido, mas tinha coisas que todo dia eu precisava contar para o pai e para a mãe. Às vezes, no fim de semana, dava para a gente ficar junto. Mas daí já tinha passado bastante tempo e eu nem lembrava mais do que queria falar. Fim de semana era a casa da vovó. Passeio com a tia Adelaide e com o danado do primo do Júnior, que cismava de puxar minha trança. E pro primo Júnior eu não contava nadinha. Mas agora, felizmente, tudo mudou. E foi o bicho vírus que me salvou. Agora eu tenho o papai e a mamãe o tempo todo comigo. E meu pai me conta histórias. E vive falando do tempo em que ele era caçador de leões na África. Depois de como ele pilotava aviões a jato para o Japão. Teve até uma vez que ele estava para ir para a Lua, num foguete, mas que o patrão dele não deixou, porque tinha muito trabalho atrasado no escritório. E a mamãe? Procura receitas na internet e me leva para a cozinha, me ensinando a misturar a farinha com a manteiga, bater as claras de ovos e depois me deixa lamber a vasilha do bolo. Que delícia! Ai, ai. Tomara que esse bicho vírus nunca mais vá embora. Muito bem, vocês vão responder essas questões que eu vou narrar e explicar para vocês no próprio sistema aí do Google Classroom. Então você vai abrir o campo de respostas, vai colocar o número da questão e vai responder para mim, ok? Aí mesmo no computador, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Quantos anos você acha que tem a narradora? Aproximadamente. Pela linguagem, analisando, imagino que você é um detetive particular e precisa, pela carta, chutar uma idade para a menina. E por quê? Aí você vai explicar, tá bom? 2, para ela, o que mudou na rotina diante do perigo do coronavírus? 3, os pais dela ficaram mais ou menos presentes depois do perigo da doença? Explique também. 4, o bicho vírus, que é o nome do conto, para a narradora, é algo bom ou ruim? Se for bom, explique com algumas palavras do próprio texto. Se for ruim, também, ok? 5, a narrativa se passa em que época? Você acha que se passou há 100 anos, há 200 anos? Quando foi que aconteceu isso? E 6, cite as semelhanças entre o conto que a gente acabou de ler e a rotina na sua casa. Alguma coisa mudou ou continua a mesma coisa? E aí você vai colocar as respostas bonitinho, muito bem escrito. Tem o corretor aí para você não escrever errado. Preste atenção na acentuação, se está bonitinho. Na pontuação, vírgula onde precisa pôr vírgula. Ponto final bonitinho. E aí manda para mim que eu vou dar uma nota bem legal se você fizer tudo certinho, ok? Nessa semana é tudo isso e só isso. Um grande abraço a vocês. Tenham uma ótima semana.